De Primeira Convida, retornando agora nessa nova temporada de entrevistas no nosso canal aqui no De Primeira. Já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe seu like, enfim, né? Comente aqui, compartilhe o nosso vídeo, porque afinal hoje temos um convidado muito especial que nessa semana comemorou um título, Cleiton. É verdade, Christian, para nossa audiência também. Claro que a gente está falando do Márcio Patucci, ele que é o presidente do Passo Fundo Futsal, que é uma equipe, um clube que comemora 10 anos de atividades ininterruptas em 2024. Abriu este ano com uma conquista importante, que nós vamos falar aqui, logicamente, mas também vamos falar sobre o Márcio Patucci, né, essa empreitada dele no mundo esportivo, como que começou, enfim, e para onde vai o Passo Fundo Futsal, quais são os objetivos do clube e dele, claro, à frente do clube em 2024. São essas as principais ideias que nós temos para este bate-papo hoje aqui no nosso De Primeira Convida, recebendo então Márcio Patucci. Tudo bem, eu que agradeço o convite, né? Estava desligado, eu agradeço o convite. Esses dois amigos, né? O Christian e o Cleiton, que são especialistas aí na área da comunicação, e a gente sabe que vocês têm um carinho muito especial pela área esportiva. Então eu também me sinto bastante prestigiado aqui de ter sido convidado, né, por vocês para contar um pouquinho sobre o Passo Fundo Futsal, que esse ano completa 10 anos, e eu acho que tem muita coisa importante que certamente pela audiência de vocês vão conseguir transmitir coisas que o clube está organizando, né, num ano que é um ano que já começou a mil, já começou festivo, porque teve taça, teve título, e a gente está muito satisfeito com as coisas aí que estão acontecendo, e a sociedade abraçou e entendeu o papel do Passo Fundo Futsal para vários vetores aí, né? Questão esportiva, social, econômica, cultural. Então, o Passo Fundo Futsal está fazendo a sua parcela de contribuição aqui em Passo Fundo. Começar lá pelo início, né? Porque eu me lembro do Patucci, quem está nos acompanhando certamente também, lá do Patucci candidato a vereador, secretário de Segurança Pública, depois vereador aqui de Passo Fundo, presidente da Câmara, candidato a prefeito, né? A gente não, pelo menos eu não conhecia, não sabia desse teu lado desportista. Me lembro também, Patucci, de te entrevistar em alguns jogos do Passo Fundo, ainda ali no ginásio Capinguim, mas tu lá atrás do gol, assistindo o jogo lá. Torcendo, né? Com a tua camiseta do time. E como é que tu chega ao Passo Fundo Futsal? Olha, em 2014 eu assumi eu era presidente da Câmara interino, o vereador Tassi era presidente da Câmara, eu era o vice. O vereador Tassi se licenciou por alguma medida aí, acho que ele foi concorrer, se não me falha a memória, eu acabei assumindo a presidência da Câmara. E recebi naquele ano a nova direção do Passo Fundo Futsal, que era composta por vários amigos meus, que foi lá. O Passo Fundo Futsal foi fundado em 1º de março de 2014, em agosto de 2014 eu recebi então uma delegação dessa nova direção como presidente da Câmara. E entre os amigos que estavam lá, estava o Maurício Schleder, que na época ele jogava no Passo Fundo Futsal. Maurício, meu amigo de infância, o Maurício, olha, Patucci, a gente está vendendo plano de conselheiro aqui, nós precisamos do apoio da sociedade civil, das lideranças aí para poder fazer com que esse projeto ele comece e ele tenha uma segurança até nas suas despesas. E eu prontamente fiz lá um plano de conselheiro, e o Maurício lembra isso até hoje, né? Ele diz assim, se tem alguém culpado por trazer o Patucci para o futsal, fui eu. Então foi lá me buscar. E claro que a gente sempre acompanhou diversas atividades aqui em Passo Fundo, na área esportiva, tanto futebol de campo, né? Eu sou torcedor do Gaúcho, mas nunca deixei de frequentar os jogos do Passo Fundo Campo, então a gente sempre tem essa disponibilidade de estar acompanhando aquilo que é bacana na cidade, né? Então de lá para cá eu fui torcedor, como você lembrou, né? Torcedor, sempre acompanhando, torcendo, nunca tinha me envolvido com a organização, com a gestão do clube. Eu me lembro que algumas reuniões como presidente da Câmara e vereador eu participei, mas eram aquelas reuniões amplas, né?
e que a gente até dava algumas sugestões, fazia algumas observações, mas se resumia aquilo, né? O dia a dia eu não tinha tido esse contato. Passado 2022 agora, pós-eleição, que eu disputei, fiquei na suplência para deputado, o Dr. Darcy Cortegan me convidou, um dia me encontrou na rua, disse: o que está fazendo? Eu disse assim: estou meio triste aqui, doutor Darcy, não me elegi deputado. Ele disse: então vem nos ajudar no futsal. E eu já conhecia o grupo, acabei indo, né? Então, eu tive ali uma primeira missão, onde eles me delegaram para que eu coordenasse toda a comunicação do clube. Vejam que eu não sou da área, né? De repente Sim. Aqui nós temos duas pessoas com melhor visão da comunicação, mas eu confesso que eu usei muito de alguns ensinamentos que eu tive a partir das campanhas políticas, conversando com pessoas que têm um conhecimento, uma expertise, né? Porto Alegre, enfim, do centro do país, para poder, como é que nós vamos dar mais visibilidade para o Passo Fundo Futsal? O que a gente precisa, né? Contato com a imprensa local, contato com as redes sociais. E aquilo a gente acabou mudando um pouquinho o perfil das redes sociais. Claro que tem uma agência que foi contratada, que ela foi liderada pelo André Boeira. E a partir disso, então, a gente conseguiu dar uma repaginada naquilo que me parece que hoje que é a primeira porta de entrada de qualquer coisa que tu vai comprar. Tu quer ver na rede social, você quer ter o contato, você quer saber qual é a história. E a gente conseguiu, então, ali fazer uma rede social melhor, né, mais atuante. Tanto é que os números ali, tanto de interações, de amigos ali, de seguidores, né, ele aumentou consideravelmente porque a gente conseguiu pegar um pouco essa necessidade de ter uma rede social forte na área esportiva. Então, a gente fez isso e deu muito certo. No mês de agosto de 23, foi feita a eleição dos novos quadros dos conselhos, né? O Conselho Administrativo, o Conselho Deliberativo, o Consultivo e o Conselho Fiscal. Eu acho que também um pouquinho pelo trabalho que a gente fez, a gente conseguiu dar uma organizada na casa. Eu também acabei ajudando em algumas situações até de captação, né, de envolvimento com patrocinadores, e eu recebi o convite de um grupo, né, um grupo amplo, Darcy Cortegan, Jacir Carlotto, Jair Caleirão, o Diego de Domênico, o André Rodigueiro, o Sérgio Bilibil, o Indiomar Duarte. Então, aquelas pessoas que estão lá quase há mais de 30 anos acompanhando futebol, então eles me fizeram o convite para que, se eu teria interesse e tempo, né, porque isso demanda muito tempo. E eu disse para ele o seguinte: como desafio pessoal, sim. Agora, como uma dedicação exclusiva da minha vida, não. Porque eu tenho minhas atividades profissionais, tenho meu escritório, eu tenho minhas aulas na universidade, né, e invariavelmente tem alguma questão política que a gente acaba se envolvendo. Mas eu aceitei e desafio, claro que com o suporte de todos eles. Semanalmente nós nos reunimos, isso é importante, semanalmente, toda terça-feira. Hoje nós não vamos fazer reunião porque eu estou aqui, mas nós jogamos para quarta-feira. Então toda terça-feira a gente faz reunião do conselho, são 10 pessoas que participam e que ajudam a pensar o dia a dia do clube. Então isso também, para mim, me deu muita segurança, porque são pessoas que entendem da bola, entendem do que acontece dentro da quadra, o extra-quadra, o financiamento, e eu acabei, então, me envolvendo e gostando muito da função. E estou mais feliz ainda porque estou tendo respaldo. Respaldo dessas pessoas que a gente carinhosamente chama da velha guarda do Passo Fundo Futsal. São pessoas aí renomadas como profissionais e também como agentes desportistas. Então eu estou muito seguro. E tô gostando da função, ainda mais agora com esse título, né? Então, para mim também é um desafio da gestão. A gente faz planejamento do clube. Nós temos uma gestão financeira, que a gente tem limites para investimento. O Christian e o Cleiton acompanham muitas vezes as redes sociais, a torcida puxando a orelha do presidente que quer contratação, que é tal jogador. A gente só vai fazer investimento se tiver recurso no caixa. Né? Então isso também até acho que é um pouquinho dos vícios, eu digo dos bons vícios que a gente tem, trabalhar com orçamento público, você não pode gastar mais do que tu arrecada, então isso tudo me fez também atuar um pouquinho nessa circunstância dentro do Passo Fundo Futsal. Então a gente tem hoje tudo controlado. E isso faz bem,
porque nós encerramos 2022 sem dever e vamos certamente encerrar, aliás, 23, né? E vamos certamente encerrar o 24 com as contas em dia. Por quê? Porque a gente precisa fazer investimento para dentro da quadra. A gente tem que ter time. Para ganhar título tem que ter time. E time bom sai caro, tem custo. Então a gente tem essa organização para poder dar um futsal aí de alta relevância para a nossa cidade. Isso. Olha, eu confesso que eu te encontrei em arquibancadas, não só no Capingui, mas também nos estádios aqui de Passo Fundo, lá na Arena e lá no Vermelhão também. Então eu mais ou menos conhecia esse lado torcedor do Patucci, né? Mas, e que não foi jogador. Não. Passou longe. Sei longe. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho Se vergonha. perguntar, jogou aonde? Só joguei carta, só baralho. Só o pife. Bom, então, já que não jogou, mas que tinha essa empolgação do torcedor, como é que é trabalhar o dia a dia, tá? E daqui a pouco o dia a dia, claro que não é lá na quadra todos os dias, mas em dia de jogo, né? Como é que fica também, daqui a pouco é o torcedor que passa a ser o presidente no dia lá do jogo, qualquer que seja, porque o Passo Fundo Futsal lota a arena do clube comercial, mas como é que bate o coração no dia do jogo, Patucci? Eu vou fazer uma confidência para vocês aqui, que eu contei isso para pouca gente, viu? Vamos lá. Em dias de decisões, como foi agora na semifinal no sábado e na final do domingo agora em Guaporé, eu consigo ficar mais nervoso do que em dia de apuração de eleição, viu? Ah, é? Exatamente. Vocês não têm noção de como a gente acaba se envolvendo e aquilo, e o corpo da gente, ele representa muito. Ou seja, o corpo, ele dá sinais. Então, é o estresse, é o nervosismo, é o suador, a gente não tem fome, né? Qualquer copo d'água que tu toma, a gente fica até fisicamente mal com aquilo, porque o nível de apreensão e pressão, vocês não têm noção, é muito, muito alto. Porque a gente sabe muitas vezes até da responsabilidade e da cobrança. Tu falou agora do ginásio lotado na arena comercial. A gente está lá na arena comercial com quase 3 mil pessoas, todas elas ligadas, querendo vencer, torcendo para que ninguém erre, e quando alguma desses ingredientes não dá certo, o presidente ele vai ser sempre o responsabilizado. Mas eu não tenho problema em relação a isso. Então, essa cobrança, essa pressão, ela acaba sendo transmitida nesses dias de jogos decisivos e a gente fica realmente nervoso. Mas isso não é uma coisa só minha, não, viu? Porque eu faço lá um checklist lá com o grupo diretivo e todo mundo fica no nervosismo em relação a esses jogos. Claro que o jogador e a comissão técnica, eles têm uma outra preparação porque eles estão ali vivenciando, eles estão ali para decidir. Agora, nós que estamos na retaguarda, a gente sofre no bom sentido, porque a apreensão ela é muito forte. Vocês não têm noção, viu? O que poderia ter sido feito da parte de vocês, já foi, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Ali pra frente é com eles, com quem vai entrar em conta. Mas eu cansei de ir nesses jogos agora da Arena, às vezes tá lá num jogo, tem jogos que às vezes eu não consigo assistir, eu fico inventando o que fazer. Aí eu olho uma lixeira lá que ela tá cheia, eu vou lá, recolho o lixo para levar. Eu invento coisa para de repente desviar um pouquinho a atenção. Tamanho é o nervosismo, né? Mas eu cansei de chegar em vestiário e ver diretor lá ajoelhado rezando. Não, é um negócio que assim, a gente até não imagina, né? Mas pessoas assim gabaritadas, num tamanho de estresse, às vezes o cara vai lá e molha a cabeça, ele pega uma água, vai tomar, ele joga, porque aquilo é energia, aquilo é emoção, e vocês não têm a noção como um jogo ele representa muito isso, né? E quem está na linha de frente, a gente parece que sente mais isso. Assim, trabalhando, né, transmitindo os jogos, tanto do Passo Fundo Futsal, o Esporte Clube Passo Fundo e o Esporte Clube Gaúcho, cara, eu vou sempre torcer pelos times da nossa cidade. Exatamente. Então, é uma atenção também pra gente que está ali trabalhando, né? Que tu tá trabalhando, tá torcendo, em alguns momentos tu não quer extravasar aquilo ali, tem que controlar, né? E o Benhur que sempre fala, né? Cara, a gente termina o jogo, parece que a gente foi atropelado, de tão cansado que a gente de transmitir o jogo, né? Que o resultado não é não passa 0 por mim, né? Imagina para quem tá lá como presidente, como diretor,
que tudo que está acontecendo é da sua responsabilidade, né? Sabe que no sábado à tarde nós fizemos aquela partida da semifinal e claro, o time ganhou bem, mas era uma partida que até então tudo podia acontecer. Nós queríamos chegar na final. Isso era a meta, nós tínhamos que chegar na final. No domingo, eu estava com tensionamento nos dois braços, daquela aflição de como eu falei, o corpo ele responde muito, né? Isso. Porque se fosse um jogo tranquilo, uma partida normal, certamente não teria aquela tensão. Mas a gente, inevitavelmente, a gente acaba tensionando porque são circunstâncias ali. Então, mas isso, eu acho que a adrenalina da vitória, a adrenalina da conquista, ou de uma vitória numa partida, ela também é muito emocionante, né? Porque assim, como presidente eu não deixo de ser torcedor, mas o meu comportamento como presidente, ele não se assemelha a um comportamento de um torcedor. Muitas vezes eu fico até um pouquinho mais reservado. Eu não xingo mais o juiz. Não dá mais, né? Não posso, né? Porque senão vai para a súmula. Então eu tenho que me conter. Então, aquele comportamento normal do torcedor mais festivo, mais empolgado, o presidente não pode ter. Além de não xingar, você tem que evitar que os outros... Eu tenho que evitar, porque a gente sabe que hoje vai tudo para a súmula e vira multa, né? Sim. Então, mas é uma missão assim, muito legal. Claro que a gente tem prazo, né? Um mandato do presidente ele é de 2 anos, mas eu tento aproveitar isso até como uma experiência de vida, porque dentro de uma área de gestão e organização é diferente de tudo que eu fiz até hoje. Dentro de uma área de conhecimento técnico é diferente de tudo que eu fiz até hoje, mas eu tenho uma facilidade, que é uma coisa que eu sempre guardei por mim. Eu não tenho problema em aprender. Se eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, eu vou ler e vou tentar buscar alguma informação para que eu consiga fazer, não digo igual, mas eu consiga fazer próximo daquilo que os grandes clubes fazem. Por exemplo, hoje a rede social, a comunicação, ela nos permite nos aproximar dos grandes clubes do Brasil. Eu converso hoje com o presidente do Magnus, que é um dos clubes de maior relevância, maior referência, né? Um clube de maior investimento. Eu converso hoje com supervisores de outros clubes do Brasil. Clubes que estão hoje na Liga Nacional e clubes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Porque eu preciso de informação. Eu preciso saber, mas por que lá está dando certo o plano de sócio e por que aqui não está dando? Como é que vocês fazem muitas vezes... Agora eu vou contar uma outra situação aqui. Eu preciso descobrir o tamanho da bagagem nos jogos agora que a gente vai disputar no Campeonato Brasileiro. Qual é o tamanho da bagagem, como é que é a mala, o que vai dentro da mala dos atletas, para que a gente consiga, de repente, fazer um jogo lá em Fortaleza, um jogo lá em São Paulo, porque eu quero que tudo dê certo. Então, estou buscando essa informação. Detalhe, é um detalhe. É importantíssimo. Então, eu estou consultando os outros clubes, assim, como é que vocês embarcam? Vocês dão uma bagagem, uma mala, uma mochila? O que vocês carregam? Porque num dia de jogo que a gente vai de ônibus, eu sei a quantidade de coisa que nós levamos. Isso. E é bastante. E é bastante. Como é que eu vou levar dentro do avião? Não tem como. Sim. Então, eu preciso saber como é que eu vou distribuir isso. Sim. Quem que vai carregar? Bom, tem que distribuir com as 20 pessoas que vão. Então, como tu falou, alguns detalhes que eu tenho essa preocupação para que as coisas exatamente elas funcionem. Isso. Para a gente falar sobre resultado de quadra, Patucci, qual que é o tamanho, o que significa, qual é a importância, enfim, dessa conquista da Supertaça Farroupilha nesse início de temporada, né? Que é uma temporada cheia, é uma temporada com novidades, é uma temporada importante de solidificar o nome, né, no cenário nacional, começar com o título. O que isso significa? Olha, é uma temporada que a gente... Eu posso falar algumas coisas, é o seguinte, ó, a ida do Passo Fundo Futsal para a Arena Clube Comercial, ela nos colocou num outro patamar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não quero desconsiderar o tempo anterior de forma alguma, porque a construção do clube no Capingui e a construção do clube no CA-Senat, elas foram importantes. Mas a Arena Comercial, ela nos possibilitou trazer um número maior de torcedores, ela nos possibilitou fazer algumas ações que nós não tínhamos, e aquilo deu um outro patamar para o clube. O clube começou a ter uma visibilidade que ele não tinha. E do limão tu faz uma limonada. Quando nós trouxemos, por exemplo, o Jackson, o Samurai e o Cabriúva, que são jogadores de seleção brasileira, nós precisávamos de um outro gatilho dentro da quadra para poder se unir a esses ingredientes. Nós temos uma arena moderna, uma arena com capacidade,
o público estava comparecendo. Bom, agora como é que eu vou aparecer nacionalmente? Nós não tínhamos recurso para estar toda hora investindo em mídias, em publicações, em patrocínios. Não, então nós vamos utilizar o que tem dentro da quadra. Então, eles vieram, eles conseguiram dar uma visibilidade melhor, muito maior para o clube, tanto é que chamou a atenção, inclusive, da Confederação Brasileira, e houve o convite para jogar o Campeonato Brasileiro por conta de todas essas circunstâncias. Então, bom, agora 24, respondendo a tua pergunta. 10 anos do clube. Primeira vez uma competição nacional de longa duração. Participamos da Taça Brasil, mas foi uma semana, né? De duração. Então, um campeonato de longa duração. Tem que ter preparação, tem que ter investimento. Começar com o título para nós, assim, se nós pudéssemos combinar com os adversários. Olha, o Passo Fundo vai ganhar. Entendeu? Não sei se daria tão certo como deu. Porque vocês acompanharam os jogos. A gurizada está no entrosamento. Há uma união. O nosso gestor, que é o professor Flavinho Cavalcante, uma pessoa de alta capacidade, uma formação assim como técnico e como ser humano, porque cada jogador, ele é um ser humano. Sim. Ele é um ser humano, ele tem problemas em casa e a gente precisa detectar. Então eu já vi, né, em outros clubes essa preocupação e a gente fez questão de trazer isso também para o Passo Fundo Futsal. O jogador ele pode ter um jogo ruim, aí tu vai conversar com ele e diz, tô com um problema com a minha esposa. Então vamos resolver, tenta resolver primeiro para depois. E essas coisas funcionam, querendo o trabalho na casa da gente. Então, o professor Flavinho, ele tem essa habilidade, assim, foi muito assertivo a contratação dele. E a gente viu isso dentro de quadra. Zero problema no vestiário, zero problema. Dentro de quadra, zero problema. Então, o entrosamento dos nossos atletas, ele está muito bom. Então, isso faz com que o resultado da Supertaça ele fosse um resultado até possível, pretendido e imaginável por conta desses ingredientes que deram tão certo. E começar o ano sendo campeão de uma competição que reuniu 10 clubes, sendo que desses 10, 9 estão na Liga A do Campeonato Gaúcho. Clubes com investimentos. Uruguaiana foi vice-campeão gaúcho. Sim, perdeu para a CBF ano passado. O Horizontina foi campeão da Copa dos Pampa, os maiores investimentos. Um time, bom, nós fomos buscar o treinador do Horizontina. Sim. Tão bom que era o time do Horizontina. Né? Fomos buscar o Samuca também, que era o ala esquerdo. O próprio Guarani de Frederico era o campeão dessa taça. Santa Rosa, o Lagoa está com um baita num time, com jogadores experientes. Então, a própria AGE, né? A própria AGE, pelo amor de Deus, esquecendo da AGE, né? Que é um time rápido. O treinador deles, o Edilson, é um excepcional treinador, foi campeão também recentemente. Então, era quase que um campeonato gaúcho resumido a 7 dias. Aí tu vê 10 equipes de ponta disputando. O campeonato gaúcho são 18. Sim, então eram poucos ali que faltavam para a gente ter uma competição em curto tempo. E nós superamos. Fomos melhor em quadra. Preparação física, assim, foi uma grande referência, porque 6 jogos de alta intensidade, com times de alto nível, você começar e terminar os jogadores em dia, tivemos a lesão do Gaúcho, sim, mas foi uma lesão que ele acabou se lesionando sozinho no primeiro jogo. Para nós foi muito ruim não ter o Gaúcho nessas partidas, porque ele é uma referência para o adversário, é uma referência também, foi o artilheiro do Gauchão, né, o ano passado. Então, o Gaúcho sempre faz falta. E mesmo assim o time conseguiu ter um resultado muito ativo e conseguir, né, ser a defesa menos vazada. Temos aí o treinador, melhor treinador da competição. Nós tivemos o Pato como melhor pivô e também como o jogador revelação, o Nenê como melhor ala e o Paulo Vitor como melhor back. Então, nós saímos de lá altamente premiados. Né? Só não teve um menino ali, o melhor goleiro. Aliás, a defesa menos vazada foi a nossa, então todos os nossos goleiros foram homenageados, mas o melhor goleiro acabou sendo escolhido, o goleiro da AGE, que é o Edu, acho que se não me falha a memória, e eles também tiveram o ala direita, que foi, aliás, o ala esquerda, né, que foi o melhor da competição. Então a gente saiu altamente premiado.
E começar com um título desse, numa competição de alta intensidade, não tem coisa melhor. Patucci, você falou, né, da questão da ida para a arena do clube comercial, que coloca o Passo Fundo em outro patamar, e isso a gente pôde perceber, né? Nos conte um pouquinho como é que foi essa negociação. Eu sei que você não estava ainda dentro do clube na época lá da saída do Capingui, o Passo Fundo sai por uma circunstância que não dependia dele, né? O Capingui foi interditado, o Passo Fundo precisou sair ali, era época de pandemia ainda, e vai lá pro CS Senat. Como é que é essa negociação lá do CS Senat para ir para a arena do clube comercial? Eu tenho uma opinião que muitas vezes algumas circunstâncias elas vêm até para provocar como é que vai ser a reação da direção, dos torcedores em relação a alguns problemas. Quando houve a interdição do ginásio Capingui, que tem a alma do futsal da cidade, o ginásio Capingui é a alma. Se alguém daqui a 100 anos for escrever alguma história, se não citar o Capingui, a gente não está contando a história. Exatamente, isso. Não está contando a história. Mas o Capingui, por algumas questões até de segurança, ele teve uma interdição. Eu me lembro que à época não foi possível fazer as correções, né? Eu me lembro que para essa reunião eu fui convidado, nós fizemos uma reunião, eu era conselheiro, né? Eles fizemos uma reunião lá no próprio Capingui, dizendo, olha, temos que sair daqui nos próximos dias. E imediatamente o CS Senat abraçou a ideia. O CS Senat foi um parceiro de primeira hora. Porque se ele diz não, nós não teríamos onde jogar em Passo Fundo. Sim. Não teríamos jogar, porque o ginásio Teixeirinha interditado, isso é um problema. Tem nem quadra, né? Tem nem quadra. O Capingui interditado. E se o CS Senat desse uma negativa, nós não teríamos. Eu acho que ali seria, ou iríamos para outra cidade, ou finalizaríamos o projeto. Não tínhamos o que fazer. Então a direção à época ela foi muito competente, foi madura, ela teve parcimônia nessa decisão, o CS Senat abraçou e nós começamos então esse relacionamento com o CS Senat. Depois disso, como o projeto começou a crescer, nós estávamos com um problema de público. Porque o que nós ouvimos na cidade? Que o futsal de Passo Fundo ele é só para quem é conselheiro, só para os amigos do rei. Sim. Porque nós não conseguimos vender ingresso porque os conselheiros teriam direito à capacidade geral, total dos ingressos, porque eram 700 ingressos. Não podia vender. Porque cada conselheiro tinha direito a 10 ingressos. Então, aquilo nos limitava muito. Eu me lembro que, à época, a direção tentou uma negociação com o poder público para retomar a ideia do Teixeirinha, mas, pelos investimentos que teriam que fazer, não foi possível. E, nesse interim todo, a Arena Comercial estava sendo inaugurada. E a direção da época foi procurada pelo clube comercial, foi namoro à primeira vista, né? Foi aquela, um olhou para o outro, disse agora nós estamos juntos. E aquilo deu tão certo, a energia ela foi tão boa, que nós, na Liga Gaúcha do ano passado e na Copa dos Pampas, nós não perdemos nenhum jogo na Arena Comercial. Nós perdemos um jogo, que foi na Taça Farroupilha do ano passado, foi na final. Contra o time de Carazinho, a Cercesa e Esco, que estava empatado 2-2, 1-1, depois houve, aliás, estava 1-0 para nós, não, nós estávamos na prorrogação 3-2, aí depois houve empate 3-3, aí nós tivemos que ir com o goleiro linha e tomamos o quarto gol, então ali foi a única derrota. Depois disso foram só vitórias. Então a Arena Comercial, ela tem uma energia muito boa. Os jogadores nossos falam isso, que a gente não sabe o que acontece aqui, porque a gente entra aqui, é uma união de coisas boas que acontecem, é a torcida, é as crianças, enfim, tudo caminha para que a vitória aconteça. E o adversário, e eu ouvi isso muito lá, nessa semana que eu fiquei em Guaporé, os adversários têm receio de jogar em Passo Fundo. Porque eles sabem que aqui é menos 3 pontos para eles, é mais 3 pontos para o Passo Fundo, porque é vitória inevitável. Isso. A gente olha aqui a camisa do Passo Fundo Futsal, Patucci. A gente vê muitas marcas aqui, né? A gente vê patrocinadores, né? Cristian, mostra aí. Que são quem realmente acaba bancando, né? Ou boa parte, né, do custo. Para chegar a esse resultado aqui, a essa adesão de empresas, de apoiadores, foi muito difícil, né? Ou dentro de uma realidade, de uma exposição que o Passo Fundo tinha, talvez tenha sido um caminho mais
entre aspas, fácil, convencer as marcas a estamparem as suas logos aqui? Olha, aí eu volto lá para o papel do Márcio, diretor de marketing. Quando nós melhoramos a rede social, essas empresas todas começaram a olhar os leads, os ativos, como é que é a entrega. E nós tivemos assim, muitas entregas em rede social que foram acima de todas as médias. E isso nos ajudou muito. Para vocês terem uma noção, aquele gol do Guto, Sim. aquele golaço que o Gutinho fez com uma assistência do Cabriúva, Rômulo, Cabriúva, Guto, aquele gol, ele foi visto por mais de 20 milhões de pessoas. Porque ele foi compartilhado em diversas redes. Redes internacionais, né, 433, que é um dos maiores portais do mundo de futebol, ele reproduziu o nosso gol. Então aquilo fez um despertar para as marcas. E as marcas hoje olham para resultado na comunicação. E com base nisso, nesses dados, a gente também vendeu, digamos assim, os nossos ativos. E todos esses patrocinadores aqui nos ajudam hoje a pagar o custo do futebol. Então isso é uma outra missão que a gente teve. Assim, nós queremos time bom, sim, tem custo. Quem que vai pagar essa conta? Então, os patrocinadores nos ajudam hoje na receita para a despesa do futebol. Nós temos os projetos também, que são os projetos públicos, a lei de incentivo municipal, federal e estadual, que nos ajudam com outras despesas. Eu não consigo pagar salário de atleta com o Pro Esporte Municipal. Eu só consigo pagar salário de atleta com recurso livre, que vem desses patrocinadores. Então, o que eu digo, a gente quer time potente, quer time competitivo, nós temos que encher essa camiseta de marcas. E ela já aumentou do ano passado, se vocês têm a da camiseta, ela já aumentou. Sim, aumentou. Sim. Porque nós precisamos aumentar os espaços exatamente para poder cumprir com as obrigações. Nós não temos atraso de salários. Mas eu sei que eu preciso ter recursos para, quem sabe aí nos próximos meses, né? Porque tivemos ano passado algumas lesões, que as lesões nos fizeram ir para o mercado. Então nós também temos assim alguns retrospectos que nos impulsionam a ter uma reserva que aquelas usa em caso de necessidade, né? Sim. Então se a gente precisar contratar por lesões, o clube vai ter condição. Sim. E Patucci, né, nessa questão assim de custo, vem aí um campeonato brasileiro, né? Você citou agora há pouco que pode jogar lá em Fortaleza. Como é que o Passo Fundo está organizado com todas essas despesas? Tem apoio da CBFS? É o Passo Fundo Futsal que vai arcar com tudo? E se puder trazer, né, quantos % aumentou o orçamento do Passo Fundo em função do Campeonato Brasileiro? Olha, deixa eu contar para vocês como que foi a participação. Então, o Campeonato Brasileiro a gente paga, né, um valor para a confederação, que é um valor de entrada, que são R$350 mil, que todos os clubes pagaram. O que está dentro desses 350 mil, o que a gente recebe? Por exemplo, a gente recebe toda a logística para as viagens. Então, despesas com transporte, rodoviário ou aéreo, alimentação, hotel, tem lá uma classificação, hotel, toda a despesa, por exemplo, das arbitragens em Passo Fundo, a própria transmissão dos jogos, quando eles filmam, né? Então, o custo daquela filmagem lá, nós temos hoje um aluguel, nós temos dois parceiros, os parceiros que narram e o parceiro que a gente aluga, né, lá a filmagem. Então, essa filmagem eles vão dar, porque como eles vêm fazer a transmissão, então eles já nos entregam as imagens prontas, que daí, dentro da nossa rede local, a gente vai colocar daí dos nossos patrocinadores, a nossa transmissão. Então, porque isso são custos. Hoje, se eu quiser fazer um jogo da Liga Gaúcha, ele me custa quase de 6 a 7 mil reais. Eu pago ambulância, eu pago arbitragem, eu pago essas despesas, segurança. Então, tudo isso agora a confederação ela vai ajudar os clubes. Então, isso é um custo que a gente não tem, mas tem esses 350 mil. Né? O que pode acontecer? Pode acontecer que no sorteio que vai ter dia 1º, eu só cair numa chave com cidades que eu preciso andar de avião. Pode. Então, para mim, esses 350 mil reais, eles vão ser pouco. Ou seja, a confederação ela vai estar pagando o restante. Sim. Então, eu vou estar tendo um custo maior, mas o
o meu investimento ele vai ser menor, porque o restante a confederação paga. Então, isso também foi uma facilidade para os clubes, porque lá na Liga Nacional, nós temos que pagar R$800 mil para conseguir a vaga e mais as despesas de deslocamento. Então, a gente projetou que daria quase um custo de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. O clube não tem esse valor. Sim. Não tem. Então, a gente foi naquilo que é possível. Mas nós estamos acreditando tanto nesse campeonato nacional, tanto, que vocês começam a perceber movimentos de outros clubes que já acredito que estão arrependidos, porque dá vaga na Supercopa e para a Libertadores. Isso. Sim. Que a Liga Nacional não dá. Então, a garantia que nós temos é que vamos ficar por 2 anos, este ano e ano que vem. A partir de 26 começa já a fase de série A e Série B. Isso. Então, cai em 4, sobe 4. Então, a gente também tem que aí sim ter uma preparação para 24, 25 ter times competitivos, para não cair lá em 25, para não estar na Série B em 26. Sim. Então, isso tudo é um aprendizado. Então, a gente está muito motivado com o que está acontecendo. Então, esses custos com a confederação, inicialmente eles são altos, claro, mas a gente sabe que o retorno que pode ser dado é um retorno satisfatório. Né? Porque, veja, imagina se nós tivermos que viajar para Fortaleza. Coloca 20 passagens aéreas para Fortaleza. Eu não sei quanto custa, mas eu vou te falar. Nós estamos tentando ir para São Paulo dia 1º de abril. Está R$ 2.700 a passagem. Para uma pessoa. Para São Paulo. Se eu quisesse ir para Fortaleza, eu teria mais... Tem mais um trecho pelo menos ali, mais um trecho. Também aumenta. Então, a gente imagina que esses 350 mil eles serão suficientes ou faltará. E claro que daí a confederação ela tá vendendo o name rights da competição, alguns patrocinadores de quadra eles estão vendendo, eles vão ter transmissão, isso é legal a gente falar, canal aberto, já tem o Sport TV. Olha só. O próprio tem 3 canais de streaming que vão fazer a transmissão dos jogos, Sport TV canal aberto, e se não me falha a memória, terá um canal, aliás, Sport TV canal pago, se não me falha a memória, terá um canal aberto também de televisão que fará a transmissão de alguns jogos. Todos os jogos do Passo Fundo eles serão transmitidos ou na TV aberta, ou na TV paga, no Sport TV, ou em algum canal de streaming. Então vejam a visibilidade para as marcas. Exatamente. Este primeiro ano, a gente todos estamos aprendendo. Bom, já para 2025, com certeza, este aprendizado ele vai nos reportar para que a gente consiga aí sim ampliar o leque de parceiros, trazer mais receita para o clube e que a gente consiga aí sim ter um time altamente competitivo, com uma segurança, né? E que a gente consiga dar resultados para os nossos torcedores e também patrocinadores. Como é que fica também, levando em consideração, né, que não sabemos exatamente qual vai ser o itinerário a cumprir, porque não foi feito o sorteio ainda, mas como é que vocês estão planejando a temporada, tendo em vista que teremos um gauchão também pela frente, né, que a gente sabe como é que ele funciona, mais ou menos aqui, quais serão as viagens a fazer, né? Como é que vocês estão planejando essa divisão, né, de logística, de forças, tudo a 100%, daqui a pouco poupa ali para olhar lá? Como é que vocês estão planejando esses 2 campeonatos que são muito importantes e que vão acontecer ao mesmo tempo? Exatamente. Então, temos agora, a partir deste dia 30, sábado, início da Copa Farroupilha Planalto, região Planalto. É um quadrangular, são 4 equipes, né? Passo Fundo, Guarani do Espumoso, Iesco de Carazinho, Bom Jesus de Soledade. Começa dia 30 em Espumoso, dia 7 em Carazinho, e dia 13 nós fizemos o nosso primeiro jogo aqui em Passo Fundo, na Arena Comercial. Então, dia 13 para nós também é um ponto de chave importante, porque a gente quer comemorar com o torcedor essa conquista num primeiro jogo aqui, com casa mais do que lotada. Nós queremos ver uma lotação adequada para receber um time campeão. Depois, em maio, a gente começa a Liga Gaúcha e dia 12 de maio começamos o Brasileirão. Então, claro, tem que ter no meio de tudo isso uma engenharia da comissão técnica, com observação dos treinos, da parte física, parte tática, parte técnica,
O nosso supervisor, o Maurício Schleder, que era jogador lá em 2010, quando me convidou, hoje é o meu braço direito no clube, ele então tem essa missão. Ele é uma pessoa muito habilidosa em relação a essa gestão, ao gerenciamento, à organização. Teremos muitas viagens de ônibus, Liga Gaúcha e a Taça Farroupilha, e conforme for o sorteio, os deslocamentos do Brasileirão serão, a grande maioria, por avião. Então, isso também dá uma segurança para o nosso atleta, que ele não vai precisar cansar muito. Eu vejo aqui clubes da Liga Nacional, quando disputam partidas em São Paulo, eles estão de ônibus. Nós, 1h15, estamos em São Paulo. Sim. Então, vejam a facilidade que nós temos, e é isso que a gente passa para os jogadores. Então, o clube também está fazendo esforço, a gente está com essa missão para que o atleta também seja preservado. Porque vai ser o seguinte, meio de semana jogar o campeonato nacional e no final de semana ele vai ter que ir lá para o interior jogar uma partida da Liga Gaúcha. Então, o atleta ele também vai ter que estar mentalizando isso, porque a gente sabe que o corpo vai sentir, né? Porque serão viagens longas, né? Então, daqui a pouco, vamos imaginar aqui um cenário. Nós vamos lá a Fortaleza disputar no meio de semana e no final de semana nós temos jogo em Uruguaiana. Exatamente. Pode. Que é um cenário, né? É possível. É possível. É possível Sim, acontecer. Exato. Porque nesta versão da Liga, neste ano passado, o Uruguaiana veio jogar em Passo Fundo na primeira fase. Esse ano não, nós jogamos lá. Então isso já está, né? Então nós vamos ter que ir a Uruguaiana. É 7, 8 horas de viagem. Então vocês vejam, então isso tudo os atletas eles têm que estar mentalizando, já que nós passaremos por essas situações. Claro que a competição nacional, elas serão 9 jogos a primeira fase. É uma competição razoavelmente curta, mas 9 jogos pode durar quase 60 dias, pelos cálculos que a gente fez. Sim. Se no sorteio nós tivermos 5 jogos em casa, teremos 4 viagens a fazer. Isso. Sim. Se for ao contrário, 4 jogos em casa, serão 5 viagens a fazer. E depois, dos 20 clubes, classificam 16 para a segunda fase. Que aí o mata-mata é adrenalina pura, né? Aí ninguém segura. Aí é lotação em cima de lotação na arena comercial. A turma que faz a narração vai ter que preparar o gogó lá, porque vão ser altas emoções. E o presidente, no dia de jogo, vai estar achando o que fazer lá para tentar se acalmar. Presidente Patucci, minha última pergunta aqui. Gostaria que você falasse um pouquinho. Você viveu agora, vamos pegar só o ano de 2024 ali, né? Você viveu um vestiário depois da perda de um título, né? Lá em 23, perdão, né? Perdeu o título para Iesco em casa. Teve o revés lá em Uruguaiana também, né? Que é uma frustração. Como é que é viver esse vestiário depois de uma derrota, de uma eliminação? Como é que é viver o vestiário de domingo passado com o título? Olha, vencer é muito bom. E comemorar vitórias é melhor ainda, né? Claro que aquela derrota para Iesco em casa, num jogo que estava absolutamente controlado pela equipe Passo Fundo, um jogo onde nós estávamos levando para a prorrogação. Claro, a gente não pode adivinhar o resultado, mas com a disposição, com o ímpeto do time àquela altura, com a pressão da torcida, era inevitável a nossa vitória. Não deu, perdemos. O adversário comemorou o título dentro da nossa casa. Estávamos em estreia, quase que era o terceiro jogo, segundo jogo na Arena Comercial. Segundo jogo na Arena Comercial. Depois nós tivemos também uma derrota nos pênaltis lá em Horizontina, na semifinal da Copa dos Pampas, e que nos levaria para a final contra o Guaporé, a AGE de Guaporé. Horizontina passou, foi disputar contra o Guaporé e ganhou, foi campeão. Era o time do Flavinho. Era o time do Flavinho. Né? E depois, nas semifinais da Liga Gaúcha contra o Uruguaiana, fizemos uma boa vitória aqui, 4-1. Fomos com muita segurança, mas lá é um caldeirão. O Uruguaiana é uma pressão danada, a torcida cumpre o seu papel. O time é um time muito bom, o time do Uruguaiana, com peças. Tanto é que teve um menino lá que foi jogar na CBF, o que era o back deles ali, agora me esqueci o nome. Então eles tinham um time muito, muito qualificado, né? E claro, era um jogo que nós queríamos ao menos empatar. Perdemos no tempo normal, prorrogação primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, faltando 40 segundos, nós tivemos, né, aquela bola que resultou do gol do jogador do Goiânia. Se fosse para os pênaltis,
Tudo podia acontecer. Pênalti Inclusive, nós saímos de lá classificados para uma final. Sim. Uma final, né? Com menos 2 jogadores. O Rômulo tinha machucado, e o Coito também tinha machucado. Nós teríamos 6 peças para jogar a final. 6 jogadores. Hoje não sabia o que fazer, mas nós iríamos com 6 jogadores. Ia disputar, né? Nós ia jogar a final. E com o que tinha, né? Tava ali para isso, né? Nem que algum goleiro teria que ir para a linha para poder complementar o time. Porque o desgaste com 4 cirurgias, jogadores afastados, então aquele ano foi muito difícil. Então, tivemos frustrações. Mas a gente não bota na conta de A ou B. Foi um somatório de coisas. E que isso nos ensinou muito. Nos deu muitas lições que nós não queremos errar em 2024. Então, o planejamento está sendo cumprido rigorosamente. Nós temos, não digo uma ambição, a nossa pretensão ela é plausível. Chegar em 3 finais. Uma já foi. Mais 2. Tem mais 2 finais. Nós temos mais 4 competições. Que é a Taça Farroupilha, a Liga Gaúcha, o Campeonato Brasileiro e a Copa RS no segundo semestre deste ano. Nós temos mais 4 competições. E nós vamos estar em mais 2 finais e, se Deus quiser, trazer mais 2 canecos para o Passo Fundo. Minha última pergunta, presidente, talvez um terreno um pouco pantanoso, mas enfim, eu acho que é algo que precisa ser perguntado. Essa divisão que nós temos, liga para um lado, federação para o outro, competição para lá, competição para cá, time que sai de uma e vai para outra, a gente não vai ter a CBF, por exemplo, na Liga Gaúcha, o que talvez seja uma grande notícia, né? Uma potência a menos aqui, para chegar numa final, né? Quem sabe por que não. Como se posicionar, né? E como politicamente também, né? Trazendo o teu lado político, né? Como lidar com essas 2 entidades, com os interesses e tendo um clube em ascensão no meio disso tudo? Olha, eu já falei isso em outras reuniões e não tenho problema algum. Eu acho muito ruim. É muito ruim para o esporte, para o futsal, a gente ter 2 entidades que organizam o futsal separadas. Isso é muito ruim. O ideal é que, se nós tivéssemos aí uma união, pode até ser a Liga Gaúcha, a Federação Gaúcha, mas que entre essa união elas conseguissem disciplinar o nosso calendário. Ou seja, olha, no primeiro semestre a gente vai ter umas competições menores, que tal entidade vai organizar? O Gauchão, o Campeonato Série A, o Série Ouro, outra entidade vai organizar. Isso faz bem. Aí os clubes conseguiriam ter uma participação nas 2 organizações, Liga e Federação. Os clubes sairiam dessa rota de colisão, que a todo momento a gente é instigado. Por que não foram jogar a Série Ouro? Por que estão na Liga? Nós tivemos o convite de jogar a Série Ouro. Nós temos um compromisso do termo, nós assinamos um termo quando participamos do Brasileirão, que é um termo de compromisso com a Confederação Brasileira. E nesse termo diz o seguinte: o Passo Fundo Futsal tem que estar federado à sua federação. Estamos federados. O Passo Fundo Futsal tem que jogar uma das competições dessa federação. Nós escrevemos lá, esse presidente assinou, que a nossa competição que nós queremos jogar é a Copa RS. E não é a Série Ouro. Mas não porque não acreditamos na Série Ouro. É porque já fomos campeões em 2020. Sim. Isso. E certamente vamos ser de novo no futuro. Porque neste momento não temos orçamento para isso. Não temos orçamento. Mais do que isso, é impossível você imaginar que nossos atletas vão disputar 3 competições, Liga Gaúcha, Federação, Série Ouro e o Brasileiro ao mesmo tempo. Então, nós tivemos que fazer uma opção para este momento. E a nossa opção foi jogar a Liga, porque entendemos que há uma competitividade, os clubes são preparados, os ginásios, nós temos arenas, a menor delas é 36 metros por 18. Na federação tem ginásio com 28, 30 metros. Não dá, né, gente? Sim. Não dá, né? Vamos ter um pouquinho de nível. Então nós mantivemos neste ano a competição da Liga Gaúcha, que está muito bem organizada. Esta taça que a gente conquistou foi de uma organização impecável, a Liga Gaúcha, a qual quero transmitir os cumprimentos ao Nelson Baviera e também à direção da AGE, que foram os anfitriões, mas estaremos no segundo semestre disputando uma competição da federação, que é a Copa RS. E vai lembrar que o único time federado do Rio Grande do Sul que está representando o estado numa competição nacional é o Passo Fundo. É o Passo Fundo. Federado é o Passo Fundo. Federado é o Passo Fundo. Então nós temos mais do que isso, um compromisso de representar bem o nosso estado e a Federação Gaúcha na competição nacional. Temos a segurança que estaremos lá por 2 anos. Estando lá 2 anos, bom, aí a gente vai fazer o nosso dever de casa. Certo, Patucci.
agradecer mais uma vez aí a tua vinda aqui ao De Primeira, para a gente contar um pouquinho de história, falar do Passo Fundo Futsal. Desejar aí muito sucesso, né, à frente do Passo Fundo, que essas 2 finais sejam o mínimo de finais que o Passo Fundo Futsal vai disputar ainda nessa temporada e que venha mais títulos. Obrigado, Christian, obrigado, Cleiton. A gente fica muito feliz quando pode falar de um projeto que está sendo realizado a várias mãos, conselheiros, patrocinadores, sócios torcedores, todos eles engajados. A gente mensalmente faz uma reunião até de prestação de contas e para ouvir sugestões. É um projeto que a cidade comprou. A gente tem um novo slogan que vai ser lançado daqui uns dias, que é o time de toda a cidade, porque aqui não tem divisão, aqui tem gremista, tem colorado, tem gaúcho, tem torcedor do Passo Fundo Campo. Então, todas as matrizes estão aqui conosco, porque somos, de fato, o único time da cidade em destaque no futsal e estamos aí numa representação muito propositiva. Já vencemos a primeira etapa, que foi a Supertaça Farroupilha, temos aí agora outros desafios e esse ano com certeza vai ser um ano diferente, onde o torcedor vai poder vibrar muito conosco, comemorar muitos títulos, muitas vitórias, que é significativo, e a gente quer ver aquela arena lotada de crianças, pais, mães, torcedores, porque esse virou, de fato, um evento da cidade, virou algo muito bonito, assim, propositivo, e a gente quer continuar com essa satisfação. Só para finalizar, toda a direção do Passo Fundo Futsal é voluntária. Somos voluntários. A gente usa um pouco do tempo do nosso dia a dia para poder fazer essa doação. Isso é um compromisso, está no estatuto. Ninguém pode receber um centavo. Então, com essas doações, por isso que a nossa equipe ela é muito grande. Nós temos que respeitar o tempo de todo mundo. Todo mundo tem um tempo de doação, né? E isso está dando muito certo. Então, a gente está muito satisfeito com o resultado e, se Deus quiser, 2024 vai ser o ano vencedor. Está certo, esse foi Márcio Patucci, presidente do Passo Fundo Futsal. Lembrando que você, da nossa audiência, ajude o clube, né? Da forma como você pode. Isso aí. Seja comprando a camiseta, seja se associando, seja quando puder comprar um ingresso, quando for à arena, contribuir lá também, da forma que for. De qualquer forma, você vai estar ajudando o Passo Fundo Futsal nesse belo projeto, nessa bela representação, né, Cristiano? Então, este foi o Márcio Patucci, de Passo Fundo Futsal, que falaremos também ao longo do ano muitas vezes aqui no canal. É isso por hoje. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Deixa aí nos seus comentários. Compartilhe esse vídeo, né, para que os torcedores do Passo Fundo Futsal conheçam um pouquinho mais da história do Márcio Patucci com o clube. Até a próxima. Até.